muito ver aqui as costas. Diminuir aquele lá, porque o barulho fica assim. Gente, já estamos ao vivo aí, quase 40 pessoas junto com a gente, quase não, mais de 40. Primeiro, boa noite, né? Como sempre, dá só 3 minutinhos pra gente, até dar 8 horas em ponto, para nós iniciarmos o nosso estudo. Nós sempre pedimos, né, para quem está com a gente e gosta de participar do estudo, que compartilhe com os amigos, grupo na página, né? Como sempre, quem quiser, já está acostumado, nós estamos aí 50 pessoas. Quem quiser, a gente sempre inicia falando um pouquinho da palestra do dia anterior, da quinta-feira. Então, quem quiser comentar já alguma coisa sobre ontem, nós podemos. Aí a Ana já, assim que ela conseguir também compartilhar, ela começa a dar uma lida nos comentários a respeito de ontem. E nós iniciamos já, tá? Quem já está acostumado sabe como é que a gente normalmente faz. Como eu participei ontem, gente, por favor, né? Só não vai falar mal, né? Para não ficar chato ao vivo. Ô Ju, saudade, hein? Quem que é? Juliana Pérez. Gente, mais 2 minutinhos aí, se vocês puderem ir compartilhando com os amigos, com grupos, nós agradecemos, tá? E a gente já começa o nosso estudo. Já estamos aí com quase 70 amigos participando com a gente. Nós já vamos iniciar. Eu não estou conseguindo ver quem está, mas já eu já dou o meu boa noite para todo mundo que está aí. A Ana está tentando compartilhar lá também. Aproveitar, né, que eles estão deixando por enquanto. E aí... É que a Cláudia não faz Facebook. A Cláudia precisa fazer pelo menos para compartilhar. Vamos fazer um fake para ela. Ah, melhor não. Não te dou a senha. Não vai nem saber. Gente, nós estamos em quase 80 pessoas. Por favor, quem puder, quem gosta de acompanhar com a gente, tem aumentado a participação, os comentários e tudo mais, né? Quem puder compartilhar com amigos, com grupos, principalmente os grupos de estudo, para a gente ir trocando informações. Nós também, sempre que podemos, nós compartilhamos outras palestras, outros estudos, dentro das datas que a gente não tem no mesmo horário, né? Aliás, hoje está tendo uma experiência super bacana. Eu acho das 7, acho que foi até 7, foi até um pouquinho antes, num híbrido muito bacana. Os caras estão voltaram no presencial hoje, fazendo aquilo que a gente já imaginava, com o telão, o Orson aqui em Matão, a palestra lá no Rio Grande do Sul, com participação do público, com participação do Orson e mais um mediador, muito bacana, que eu acho que é muito provável que muitas palestras, né, muitos centros acabem adotando isso, mesmo quando retornarem às atividades presenciais. Uma maneira de acabar facilitando, inclusive, para o palestrante, diminuindo o custo para as casas, né? Tenho falado isso muito com o Orson, e hoje é a primeira vez. Ele me mandou um áudio falando como é que seria o formato. Eu consegui assistir um pedacinho antes da gente estar aqui. Achei muito interessante e acho realmente que era uma tendência natural, né? Camila, Heloísa, Ju, Valéria, Paulo, que sempre está com a gente, Ibirama, Santa Catarina, boa noite a todos. Beth Martins.
Eu estou vendo agora, só entra a partir do momento que eu entrei, né? Sempre consigo. Mas nós estamos quase em 90 pessoas já. Então, gente, se vocês... Fernanda Barreto. Ah... Trabalhador aqui leva ponto negativo. Não aparecer. Todas os pedidos de orações, para quem está entrando agora, eu vi o Denis Martins colocando, né, Denis? Depois eu anoto no caderno, tá? As pessoas já estão colocando, depois vai ser anotado, mas só para reforçar que depois eu anoto aqui nesse caderno de orações e vibrações que a gente mantém aqui, tá? Bacana. Vamos lá, gente, ó, nós estamos quase 100 pessoas já, nós vamos iniciar então, para a gente aproveitar o tempo hoje. Nós vamos ter alguns avisos rapidinho, nós vamos falar da palestra de ontem, quem conseguiu participar e puder comentar, quiser comentar sobre ontem, nós tivemos uma participação muito grande ontem nos comentários, ajudaram demais, foi muito parecido com o formato que a gente acaba tendo na quarta-feira, com os internautas, né? Foi super bacana pra gente. O Rodrigo também gostou bastante, foi bem legal a participação ontem, tá? De qualquer forma, se alguém quiser comentar alguma coisa, como nós falamos ontem, com certeza ficaram dúvidas sobre o assunto, né? Se quiserem mandar no particular, na página do centro, no atendimento fraterno, nós tentaremos responder, tá bom? Ana vai fazer a oração inicial, nós vamos dar os avisos. Vinícius, bem-vindo. Adriana Pacheco, sempre com a gente também. E aí a gente fala um pouquinho da palestra, dos avisos, e a gente começa o estudo hoje, tá bom? Eu falo já as questões, tá? Para quem já quiser ir pegando o livro, só para adiantar, das questões 814 a 816 do Livro dos Espíritos. A Ione Santa Maria, acabei de falar que o Washington está lá estava, né? Já deve ter terminado fazendo a palestra lá no Rio Grande do Sul, aqui de Matão. Tá joia? Vamos lá? A Ana faz oração e a gente conversa. Boa noite a todos. Não vamos esquecer de colocar água para fluidificar, lembrando que nós estamos sempre amparados pela espiritualidade maior, né? Pelo mentor da Casa da Oração, pelo grupo de estudo que nos acompanha espiritualmente, claro, por Jesus, nosso mestre. Então essa água durante o estudo já vai sendo fluidificada com a necessidade de cada um, tá? Então coloque uma garrafa, uma jarra, o que vocês acharem melhor, inclusive para dividir com a família, tá bom? Hoje eu vi uma frase, agora eu não vou lembrar direito, mas eu gostei demais. Se um novo amanhecer é um milagre, a primeira oração é gratidão. Então, é exatamente isso. Então, com esse sentimento de gratidão, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a cada um da sua forma, com uma imagem de uma paisagem, uma imagem que remeta a Deus, a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, como eu gosto muito de chamar, porque ainda somos tão pequeninos, mas como é bom quando a gente é pequeno e sabe que tem um irmão mais velho que nos olha, nos ampara, nos acompanha de perto, né? Nos levanta. Assim é o mestre. Então, com a imagem do mestre Jesus, que remete tanto amor por nós, agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia. Gratidão por mais um dia em nossas vidas. Cada dia uma oportunidade de tentarmos ser um pouquinho melhores do que fomos ontem, colocar em prática o que a gente vem estudando, tentar nos melhorar nos nossos vícios, nas nossas mazelas, nos nossos defeitos. E o dia é como se é uma folha em branco, onde a gente vai escrevendo melhor o nosso destino, os nossos atos. Gratidão, Deus, então, por mais esse dia. A Jesus, nosso mestre querido e amado, esse mestre de amor, gratidão por estar conosco, nos amparando e protegendo. A espiritualidade amiga que nos acompanha, o mentor espiritual desta casa de oração. Pedimos a intuição, o equilíbrio, para que possamos
estudar junto com os nossos irmãos que estão nos ouvindo neste momento e trocarmos assim informações, aprendermos um com os outros, sempre o trabalho, sempre em nome de Jesus Cristo, que é esse trabalho de oração, esse trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Gratidão. Peço a todos, Senhor, peço a todos os nossos amigos espirituais que comecem, trabalhem visitando os nossos irmãos necessitados nesse momento, a tantas pessoas que já estão colocando pedidos de orações, que visitem essas pessoas e que fiquem conosco, irmãos, até o fim, para que chegue até vocês essa vibração de paz e de amor. E todos juntos nessa vibração, que o nosso pensamento e o nosso amor chegue até Deus. Primeiro no sentimento de gratidão e também que essa energia se espalhe às pessoas que necessitam deste amor e dessa força. Gratidão mais uma vez. Assim começamos então o estudo dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite de novo, né? Hoje nós estamos com bastante gente. Ontem nós tivemos uma participação muito bacana nos comentários, porque foi num formato muito parecido com esse que a gente faz na quarta-feira. O pessoal se sentiu muito à vontade, comentou bastante, ajudou demais da conta. Foi uma noite muito especial, realmente, no sentido da participação. Tá bom? Então, eu vi alguns comentários que eu já vi aqui. Vai rapidinho, lá atrás, a Camila agradeceu, a Camila fez perguntas muito pertinentes e nós aprendemos demais com suas perguntas. Camila, ontem, ela agradeceu a vocês por ter respondido e pediu para que tenha mais formatos como esse. O Rodrigo também gostou, deu ideia, quem sabe a gente faz mais vezes, né? Foi bastante gente falando que foi gratificante, que foi de muito aprendizado. Eu estou falando assim de uma maneira geral, né, que eu fui lendo aqui. Deixa eu ver se eu vejo mais algum comentário mais pertinente sobre o estudo de ontem. Bom, eu estava ali dando os meus pitacos ali do lado. Gostei muito do formato, muito pertinente. As pessoas, uma pergunta respondeu várias questões de várias pessoas, por isso que eu acho que todo mundo gostou muito mesmo, né? Boa noite, Sérgio, obrigada por mais uma vez estar com a gente. O José falou que gostou bastante também. O Sérgio ajudou bastante a gente ontem também, né? O Sérgio já virou trabalhador, já dançou, já falei, isso não tem jeito. Outra carteira assinada. Vamos lá, Cláudia, que você assistiu ontem, conseguiu ver depois? Consegui. A Camila fez duas questões, assim, duas perguntas que eu achei excelentes, né? E a primeira é o que a gente está estudando, né? Que é a riqueza, até dinheiro. Comentei com ela que a gente estava nessas questões, né, as últimas semanas. Não, eu estava pensando, você falou, fora de brincadeira, eu estava assistindo, falei, eu não acredito. Aí, que não tem como, porque às vezes o materialismo, a gente pega muito no material e esquece o espiritual, então é complicado você servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. E a outra questão que ela falou sobre a família, que é o tema nosso da educação espírita, né, infantil. Então eu achei assim que foi muito feliz. Aí eu já linkei esse com a de segunda-feira, que foi a questão de você fazer o bem para se aparecer. Vamos usar esse termo, né? Porque uma coisa é a gente prestar contas, com uma campanha da sexta, a gente presta conta que elas estão sendo entregues. Mas aí eu tô levando a cesta, eu tirar foto, ficar colocando em grupos, olha o que eu fiz. Aí a outra é me aparecer. Então uma coisa é a gente divulgar o trabalho, que a gente tem que prestar conta para quem está doando. E outra coisa, então, aí eu linkei com a questão do dinheiro. Tem muita gente, infelizmente, que ainda faz isso para se aparecer. Então eu achei que foi muito rico ontem, porque uniu tudo. Na minha cabeça se formou um elo. O formato foi bem bacana. E as três últimas perguntas também, né? Sobre Jesus. Então eu achei que foi fantástico. É o que a Camila pediu mesmo, ter mais nesse formato aí, que foi muito legal. E responde a vários questionamentos, porque eles estavam aqui, não estavam acompanhando, mas conforme eles iam falando, as pessoas iam falando, nossa, é isso mesmo, isso que eu queria saber, isso que eu estava em dúvida, isso que não sei o quê. Então, várias questões que englobou. E gozado, que eu falei para o Alexandre, gozado não, né? Nada por acaso.
vem tudo a calhar com o que a gente vem estudando. Tanto de quarta como de sábado. Ontem sobre a família, eu falei, nossa, vai fechar com a educação de sábado, né? Que a gente está falando sobre família. Foi muito pertinente. Bom, estou vendo bastante gente comentando. Bom, primeiro, gente, aquilo que a gente sempre fala, e aí é inevitável, quando parte para esse lado, principalmente do pinga-fogo, de questionamento aberto, a Vera Lúcia está perguntando, Rissato, qual a página do livro? Questões. Na verdade, é mais fácil você procurar pela questão, cada livro tem uma numeração, né? Então é a questão 814, nós vamos iniciar, tá? Das leis morais, lei de igualdade, nós estamos no subitem, provas da riqueza e da miséria, tá bom? Sueli está falando que a palestra de ontem foi maravilhosa, obrigado, Sueli sempre está com a gente também, está ajudando demais. Vera, conseguiu encontrar aí? Nós vamos começar no 814. Se eu falar para você a página do nosso, não vai bater às vezes com o livro, com o formato que você tem aí, tá bom? E o que eu ia comentar agora há pouquinho, que a Ana e a Cláudia falaram, a Cláudia principalmente comentou agora em relação a fazer esse link com muitas coisas, a Ana tinha comentado ontem, eu sempre falo isso e parece que a gente é repetitivo. É muito difícil nós falarmos de um tema dentro da doutrina sem estar interligado, né? Que nem elas falaram, a gente acabou falando de um assunto que acabou linkando com a educação espírita infantil do sábado. A Camila fez a primeira pergunta totalmente ligada a 5, 6 semanas aí, que é dentro da lei de igualdade, né? E aí muitos outros assuntos acabam, a joia Vera, acabam tendo uma ligação mesmo, tendo um link, né, que acaba relacionando uma com a outra, né? O Rodrigo foi muito feliz nos comentários, acho que foi... que na verdade a gente tem uma ligação, nós temos algumas opiniões muito parecidas, nós pensamos em algumas coisas muito parecidas em relação à doutrina e acaba facilitando, mas ele foi muito feliz nos comentários dele. É a minha internet que está ruim? Ou a imagem que está ruim aí? Então, ontem já estava assim, não sei se a minha... A imagem está ruim, gente? A imagem está ruim para vocês aí? Para mim deu uma tremida aqui, mas eu estou achando que a internet nossa do 3G... Aí agora parece que melhora, tem hora. Vai dando um feedback para a gente só. Ô Denis, se você puder ficar... se você... Desculpa cortar, mas é que você disse que você não está bem. Eu falei de colocar água aí. Deixa o celular ligado, se você não está conseguindo ficar comentando, quem sabe se você ouve um pouco, fica sintonizado, no final a gente faz oração, você toma água e melhora, né? Você fica em sintonia, tá? É só tem gente falando que está mais tremida, tem gente falando que está bem. Tá bem tremida mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha, gente. Se sai do coisa, fica no 3G pra gente ver se melhora. É que o Denis falou que tava com depressão, então, enfim. Então, a transmissão aqui tá perfeita. Tô achando que a internet tenta sair do... Eu vou sair do Wi-Fi, do nosso, porque eu tô achando que está carregado. Normal. Então, o Sérgio falou, a Camila falou que está tremido, o Antônio está falando que a imagem está trêmula. Bom, gente, vamos vendo aí, se piorar alguma coisa a gente tenta. Aí tem gente que falou que voltou ao normal. Ele assustou com a minha cara lá de perto, viu, Sérgio? Mas vamos embora, gente. Aí tem gente que falou que voltou ao normal. Vamos lá, eu acho que é muito disso mesmo. Acho que ficam os 4 celulares ligados e acaba dando uma sobrecarregada. Mas a gente vai falando, se alguém perceber que ficou muito ruim, dá um toque pra gente tentar corrigir. Eu tento desligar aqui o meu também pra gente poder ficar, tá bom? Então só retomando, então a palestra ontem nós comentamos, o assunto está disponível, teve gente que falou que não conseguiu assistir, está disponível tanto no Face ontem a gente deixa, né? E está no YouTube também. Eu sempre acho que no YouTube é mais fácil para procurar, enfim, mas está lá, tá? Lembrando, só os avisos para a gente começar realmente, nós nós retomamos a campanha da cesta básica, setembro e outubro, graças a Deus e a ajuda de vocês, nós conseguimos atender todas as famílias cadastradas e já começamos agora em novembro. Em setembro
em outubro, né? Foi na última semana a gente conseguiu fechar toda a quantidade. Nós sabemos que está complicado para todo mundo, mas nós agora temos mais, pelo menos nós nos programamos pelo menos até janeiro ou fevereiro, quando a gente com certeza ainda vai manter sem o presencial e sem as crianças, sem a aula de educação infantil. Nós vamos tentar entregar as cestas para essas famílias cadastradas. Então nós precisamos bastante ainda da ajuda de vocês. Está lá na página o número da conta do centro, entrem em contato. O que puder ajudar, a gente sempre acaba sendo de extrema importância, porque realmente está complicado. Esse último mês a gente penou muito para conseguir atender todas as famílias, tá bom? Agora, só lembrando, hoje a gente colocou, como eu falei ontem na palestra, e a semana passada nós tínhamos avisado que tinha chegado o livro do Rafael Papa, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, volume 2, tá? Nós comentamos que o primeiro foi muito bacana, nós usamos muito, principalmente eu e a Ana, no projeto das Parábolas de Jesus, que nós fizemos de março até agosto, né? Foi até julho ou agosto nós fizemos. Nós usamos bastante mesmo o Parábolas 1, e agora no 2 é o que eu comentei. Além de tudo, no 2 tem muita gente que é muito próxima da gente. O André Sobreiro, que está aqui com a gente, o Gu, que teve segunda, o Gustavo Gandolfi, o Lucas Gabriel, que sempre está com a gente, o Rafa Papa, né, que está com a gente também, a dona Sueli, enfim, está muito bacana. E como eu falei para vocês, o Rafa enviou para nós, nós somos um dos colaboradores, e aí ele mandou para a gente, para divulgar o livro e para sortear e tudo mais, 5 livros para a gente fazer sorteio, para a gente distribuir para o pessoal que frequenta a nossa página, que trabalha com a gente, que nos ajuda tanto aqui. Então hoje eu coloquei na página lá, se vocês entrarem na página, está lá como participar. Na verdade, gente, é só uma maneira da gente fazer a divulgação, tanto da página e principalmente, vocês vão ver lá que tem o link da nossa página no Face, do nosso canal no YouTube, e o link da editora, que na verdade não é da editora, é da Boa Nova, que está fazendo a venda do livro do Rafa. A editora é da Fergus, né, mas quem está fazendo é a Boa Nova. Então tem o link lá, tem os 3 links. E nós pedimos para quem puder curtir a página, se inscrever no canal do YouTube, mas principalmente o objetivo de vocês, quem quiser se interessar em comprar e divulgar o trabalho do Rafa, porque a gente sabe que vender livro no Brasil não é para qualquer um, precisa ter muita coragem, muito peito, e a gente torce para que tenha mais gente colaborando, para que não pare por aí. Devemos ter outros projetos bacanas, estão pensando em Sermão do Monte, enfim, tem muita coisa bacana para acontecer, tá bom? Então tá lá na página, quem puder divulgar, nós pedimos para marcar 5 amigos. Ontem, gente, só para a gente entrar já realmente esses eram os 3 avisos, para a gente entrar no estudo. Ontem, durante a palestra, tiveram muitos comentários extremamente agradáveis, extremamente bacanas, no sentido, olha, eu estou acompanhando faz tanto tempo, eu tenho estudado, eu não estou frequentando casa nenhuma, mas isso está me fazendo muito bem. Isso nos deixa muito felizes, não só pela quantidade de pessoas, que nem hoje nós estávamos em 150 pessoas participando com a gente, mas saber que de alguma forma nós estamos conseguindo levar um pouquinho da doutrina até as pessoas que estão procurando. Eu sempre digo, vou continuar a repetir, e aí as pessoas acham que eu sou chato, e não me importa de ser chato em relação a isso. É por isso que a gente pede sempre, para que divulguem mesmo, não só o nosso canal, não só a nossa página, tudo que tem de muito bacana, nós divulgamos sempre. Nós falamos semana passada aqui da Inalda, da prece que ela faz toda manhã, que é super bacana, lá direto da página do centro lá de Birigui, Caminheiros da Luz, né? Enfim, sempre que possível nós divulgamos isso e pedimos para as pessoas realmente participarem. Então nós pedimos principalmente para vocês que sempre estão com a gente, sempre acompanham. A gente percebe que assim, sempre tem muita gente nova, mas muita gente está toda semana com a gente no estudo, tem nas outras palestras, nos bate-papos, enfim. Nós gostaríamos muito que vocês nos ajudassem a divulgar esse trabalho do Rafa, que foi extremamente caridoso e carinhoso conosco, enviando os livros para sorteio. Então que a gente consiga divulgar isso da melhor forma possível,
tá bom? E muita gente, eu vou falar de novo, e aí aperta o calo mesmo, muita gente, muito centro querendo começar a voltar, querendo tomar as atividades. A gente está vendo aí um trabalho bacana. Hoje eu falei agora lá do Rio Grande do Sul, que o Orson está lá fazendo, primeira palestra que eles estão fazendo presencial, retomando. Aqui nós usamos o exemplo, ontem o Rodrigo estava com a gente, nós falamos que o Verdade e Luz começou. Enfim, tem muita coisa bacana. E lógico que nós pedimos que os nossos trabalhos, nós temos visto muita gente que está aqui sempre no Amigos do Bem e está lá no Oceander, às vezes é o mesmo horário, que na segunda-feira estava com o Gu e tinha um pessoal que sempre está com a gente, que estava assistindo a palestra do Oceander lá na página do Oceander. Aí tem gente que está assistindo sempre da Nalda de manhã, tem gente que está assistindo não sei de quem, super legal. Então que a gente divulgue coisa bacana. E o que a gente estava comentando em relação a isso, que as atividades presenciais estão voltando, muita gente querendo retomar. Nós ainda nós definimos que até janeiro ou fevereiro nós não retomaremos as presenciais, pelo menos as palestras públicas. Nós vamos manter, tanto que a agenda de palestra do ano que vem, janeiro e fevereiro, está programada com pessoas de fora, e nós vamos manter dessa maneira. Mas, gente, eu vou repetir o que eu sempre comento, e se nós estivéssemos no presencial? Muita gente está sentindo falta, nós temos visto muito isso nas páginas, vocês sempre entram aqui, perguntam para a gente, olha, eu não estou podendo frequentar, eu não estou podendo frequentar o meu centro, então vocês estão ajudando. Mas a minha pergunta é sempre, e se tivéssemos o presencial? E aí fica só um questionamento para vocês pensarem, essa 1h e pouquinho que nós vamos conversar agora, e fica para quarta-feira que vem a gente conversar. Nós frequentamos o centro da mesma pergunta que nós fizemos ontem, que nós conversamos com o Gu na segunda-feira e ontem com o Rodrigo. Por que eu vou no centro espírita? Por que eu participo do grupo do WhatsApp? Por que eu participo da página? Por que eu entro? A primeira grande pergunta é nós nos questionarmos, nós entendemos o porquê que nós estamos fazendo isso. Da mesma maneira que o centro tem que ter essa preocupação, nós falamos muito disso, né? Ontem eu e o Rodrigo, e o Gu também falou muito, o Gu pegou muito pesado, que eu adoro, né? Na segunda-feira em relação a isso. Quais são os motivos de realmente eu fazer? Por que o centro está fazendo? Mas a pergunta cabe para nós frequentadores também. Por que eu frequento o centro espírita? Enquanto estava tendo presencial, por que eu ia? É para fazer o social? É para cumprir uma obrigação? Ou é porque eu realmente estou interessado em aprofundar a doutrina e conhecer e entender? Sempre esse questionamento nós precisamos saber. Nós precisamos saber. Porque se está indo fazer o social, tem alguma coisa errada, né? A Sandra está fazendo uma pergunta. Sandra, muita gente já fez esse questionamento, mas vocês no presencial, nós não podemos participar online? Sandra, eu vou repetir uma coisa muito bacana para a gente. Eu falo isso de muitas casas e o Gu também falou disso na segunda-feira. Todas as atividades presenciais que nós fazíamos antes da pandemia, nós tínhamos a transmissão de terça da palestra, como ontem, né? E do estudo na quarta-feira. Nós já fazíamos a transmissão ao vivo, mesmo antes da pandemia, tá? E com certeza nós continuaremos. A ideia, quando voltarem as atividades presenciais, é nós mantermos o presencial no estudo da quarta com transmissão, a palestra da terça com transmissão, e as atividades de segunda, sexta e sábado da educação infantil nós faremos só online, porque são esses bate-papos que nós vamos continuar fazendo com o pessoal de muito longe, de fora. A educação infantil, porque nós acabamos atingindo um público sem ser só o nosso, nós vamos ter que pensar em horário, reformular, mas a ideia é nós mantermos, e o estudo vai continuar na quarta-feira. E a segunda-feira, como é o Evangelho no Lar, e nós vamos sempre ter algum projeto, não tem a necessidade de ser o presencial. Caso a gente decida fazer o presencial, continuaremos com as transmissões. Então vocês não vão se livrar de nós tão cedo e tão fácil assim, tá bom? Mas nós sempre mantemos, tá joia? Nós sempre tivemos esse trabalho e continuaremos. Mas esse questionamento realmente eu gostaria que ficasse para nós todos.
o porquê de estar indo. De vez em quando eu vejo, olha que bacana e tal. Às vezes eu vejo alguém que entrou na nossa página e compartilhou 30 atividades do Amigos do Bem. Inclusive a atividade é assim, ó, hoje, que foi há 15 dias atrás, vai ter palestras às 8 horas da noite. Gente, nós não estamos, de maneira alguma, eu já repeti isso várias vezes, nos preocupando, nos importando com a quantidade de like, de curtida. O que nós queremos é escutar o que nós escutamos ontem na palestra. Olha, está me fazendo muito bem, o estudo está me ajudando, eu estou me sentindo bem, está me fazendo de alguma maneira, tem alguma coisa que tá sendo bacana, enfim. Esse é o grande objetivo. Então assim, por isso que eu digo, o meu questionamento é sempre esse: por que eu estou fazendo? É só para falar assim, olha, eu compartilhei lá? Eu não tive provavelmente nem o trabalho de ler o que foi compartilhado. Porque se eu estou compartilhando uma postagem da página do Sérgio, de uma palestra de 2 semanas atrás, que ele está convidando alguém para assistir ao vivo, eu não li o post. Eu não tive nem o cuidado de ler. Então é esse o questionamento. Por que nós estamos fazendo? Do mesmo jeito que nós fazemos o questionamento nosso como centro, eu faço esse questionamento, eu como participante, porque a Ana sabe que a gente adora ir lá no SEAC, por exemplo, domingo de manhã. Por que eu estou indo? É para fazer o social, que também que é uma delícia, encontrar o seu Leopoldo, beijar o seu Leopoldo, escutar ele reclamar, tudo isso é uma delícia. Mas qual que é o objetivo? É ir lá na palestra para tentar aprender um pouco mais, escutar alguma coisa que nos faz bem. Nós estamos falando disso, encontramos o Renato há 2 semanas atrás, né? E nós estamos falando justamente disso, que falta que faz ir no SEAC domingo de manhã. A gente encontrava os amigos queridos, escutava uma palestra sempre de muita boa qualidade. Então fica esse questionamento para nós. O porquê que eu estou participando? Por que eu estou... A gente respondeu, viu? Então, não, mas isso nos deixa muito felizes. Eu estou vendo aqui muita gente falando que quer continuar, que está participando, e nós ficamos muito felizes quando nós atingimos esse objetivo. Aliás, ontem a dona Conceição, né, que já faz parte do nosso trabalhador, ficou apavorada, mas eu não vou poder participar mais. Não, por isso que eu falei, gente, nós vamos manter todos os trabalhos, nós vamos manter, tá? Todos. E como nós já fazíamos, né? Continuaremos fazendo, se vocês nos suportarem, se vocês continuarem conosco. Mas esse é um questionamento realmente, gente, como a gente fez, o Gu foi muito feliz na segunda-feira, tocando nesse assunto. Por que a gente faz? Eu faço esse questionamento constantemente. Por que eu faço? Por que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo? É porque o Amigos do Bem faz? É porque o Duartina faz? É porque não sei quem da onde faz? Ou é porque eu acredito que esse é um trabalho que vai chegar a mais corações? Nós fazemos por esse motivo. Tem gente que faz por N motivos. Eu já falei isso. E tem gente que fica bravo, tem gente que fala assim, mas não precisa falar, é bocudo. Eu falo porque hoje eu não vou falar o nome de quem foi. Não vou falar o nome de quem foi, mas alguém hoje entrou no meu particular, que é uma pessoa que sempre está aqui, e falou, olha, me mandou um print, falou, olha que absurdo o que estão fazendo. Um determinado lugar, uma determinada página, marcando horário para cirurgia espiritual. Sérgio, se cuida, hein? Marcando cirurgia espiritual, tratamento espiritual, médico, com nome de médicos e especialidades. Gente, é isso que eu falo, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? E a pessoa me falou, não acredito nisso, enfim. Cuidado, nós falamos isso ontem. E por isso que eu digo mesmo, quer dizer, gente, nós fazemos 3 questões em 1h30, 1h15, porque a gente gasta esses 20 minutos para a gente conversar um pouquinho, e a gente vê por aí em 50 minutos as pessoas fazendo 14, 15 questões do Livro dos Espíritos. E aí não é uma crítica negativa ou depreciativa, mas eu não consigo imaginar que alguém consiga estudar 14, 13 questões do Livro dos Espíritos em 50 minutos, e nós não conseguimos. Ou nós somos muito lerdos, já falei para a Cláudia e para a Ana, nós somos muito devagar, porque nós, para fazer 3 é um martírio. Primeiro porque realmente vocês nos ajudam demais e participam demais, e isso nos deixa muito felizes. Eu sempre digo que isso é muito importante para nós. Ou tem alguma coisa errada, mas eu vou parar de resmungar, porque hoje vocês viram que eu estou meio com a lua virada em relação a isso, então nós vamos fazendo. Tá? Então, só para respondendo da Sandra, eu vi que muitas outras pessoas acabaram comentando a mesma coisa. Nós já tínhamos o trabalho, pelo menos da terça e da quarta, antes da pandemia, ampliamos na pandemia, porque nós somos malucos, fazemos mais do que a gente consegue às vezes dar conta, mas vamos continuar pelo menos com esses que eu falei para vocês. As terças, mesmo voltando presencial, nós continuaremos com o presencial e o online. As quartas no estudo nós continuaremos, voltaremos com o presencial
continuaremos no online, na segunda no Evangelho no Lar, projeto do Sermão do Monte, que depois, a partir de março, é um novo projeto. Continuaremos na sexta com os bate-papos, continuaremos, e com a educação infantil nós continuaremos. Talvez a sexta a gente pense em mudar para quinta, porque teve um monte, eu não vou falar, eu ia falar, não vou falar, não vou falar, depois eu falo no final. Tem um monte de gente que mudou data, não sei o que, para não bater com horário. E nós não estamos concorrendo com ninguém. Com ninguém. É uns absurdos que eu vejo na internet em relação a isso que me deixam assustado. O objetivo não é saber se nós temos mais gente assistindo Amigos do Bem ou tem gente assistindo não sei de onde. O problema é a gente atingir horários e pessoas que sejam mais fáceis. E de sexta-feira algumas pessoas, mesmo da pandemia, falam, mas de sexta-feira a gente sempre faz um programa, tem um programa de família, tem alguma coisa para fazer. Então, de repente, para criar mais problema para os outros, talvez a gente mude para quinta-feira também. Que as pessoas faziam 30 anos na sexta-feira, mudaram porque acho que como corre, enfim. E é para você mesmo, mas eu falei. Mas falou. Tá bom, gente? Só para fechar, ontem teve uma pessoa que entrou, até deu o nome do centro, depois eu vou entrar de novo, de ontem, que eu achei fantástico, como o Alexandre está falando, né? Ele deu o nome do centro que ele frequenta, não é daqui, né? De uma cidade distante, outro estado, fez o convite e falou que vai continuar frequentando lá e estudando com a gente, sabe? Não tem problema nenhum. Aliás, é muito legal isso, você poder frequentar um centro. Gente, nós fazemos isso. Nós somos provas vivas disso. Nós vivemos, trabalhamos, como alguns não sabem ainda, o Amigos do Bem é no fundo da nossa casa. Nós não temos mais área de lazer, então o Amigos do Bem é onde era a nossa área de lazer. E nós frequentamos durante... nós vamos mostrar assim, tem a churrasqueira. Durante todo esse tempo nós frequentamos o SEAC. Fui diretor no SEAC durante esse período. Frequentei quase todos os domingos que a gente podia, estava no SEAC. E continuaremos frequentando. Como nós frequentamos, vira e mexe, nós vamos no Verdade e Luz em Jaú, quando tem alguns amigos que nós gostamos desse tipo de palestra. O lugar é muito agradável. Gente, então... Nós vamos para Pongaí. Nós vamos em todo lugar que é bacana escutar, para a gente aprender. Nós estamos indo para escutar. Falei para o Renata 2 semanas atrás, que falta me faz as palestras do domingo de manhã, que falta que faz, o contato de encontrar o Sr. Leopoldo, ver ele reclamando de todo mundo, abraçar, beijar, ver palestras riquíssimas. O SEAC tem uma preocupação com isso, tinha uma preocupação muito grande com isso, enfim, esse é o motivo. Mas, vamos lá? A Márcia já falou, se mudar para quinta-feira avisa, depois da minha sessão de psicólogo. Nossa, você vai ajustar os seus horários com os nossos horários do Na quinta-feira, ajusto os horários dos Amigos do Bem. Márcia, calma, vamos lá. A Márcia falou que é o único lugar que ela frequenta assim mesmo de estudo hoje é o Amigos do Bem. Não, a Márcia é uma frequentadora, trabalhadora fantástica. O Sérgio está falando, quero ter um dia de conhecer a casa de vocês pessoalmente. Já está mais que... Bom, agora é trabalhador, meu amigo, não tem jeito de escapar, né, Sérgio? Sim. Aliás, a gente tem que marcar um dia para o Sérgio vir e a gente fazer uma tarde, um sábado de palestra, né, de sei lá, confraternização, chamar as pessoas para virem aqui, a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, né, Sérgio? Sobre a cirurgia espiritual, para não acontecer esses enganos aí que aparecem na internet. Eu acho muito legal a gente fazer uma tarde de sábado, uma tarde de domingo. Nós já falamos que nós vamos fazer o que mesmo? Uma rave. Uma rave espírita. Não, e o Sérgio está falando... 8 da manhã e terminar só das 8 da manhã no dia seguinte. E o Sérgio está falando, espero que vocês também possam conhecer em Birigui. Logo, né, Sérgio? Já era para ter feito palestra aí, não fomos. Mas além do que, ainda tem o rancho, que nós não pensa que eu esqueci do convite, não começa a desviar o assunto para trabalho só. Gente, vamos lá. Quem está com o livro na mão então, por favor, nós estamos no capítulo 9, item 8, Lei de Igualdade, né? Nós estamos no... Acho que é o quarto subitem, eu estou sem o livro na mão porque nós estamos só com o impresso, mas as provas da riqueza e da miséria. Esse é o item, tá bom? Deixa eu só ler esse comentário bacana aqui, para a gente começar realmente. Micael, gente, simplesmente aqui não tem disputa, eles só querem nos trazer aprendizado sobre as questões do livro dos Espíritos, mais sabedoria. Micael, mas isso não é só aqui não, viu, Micael? Nós temos muitas casas fazendo um trabalho muito bacana. E é muito legal por conta disso. Eu brinquei outro dia com o Gu, que nós fazemos propaganda de todo mundo. Vocês viram, nós fazemos propaganda do livro do Sérgio, nós fazemos propaganda do canal dele, nós fazemos propaganda da Casa de Fraternidade, nós fazemos propaganda da Perispírito, fazemos da Casa de Fraternidade da Família com Jesus, fazemos do Fraternidade Sem Fronteira.
tudo o que é bom, que nós acreditamos que seja bacana, nós divulgamos mesmo. Hoje está tranquilo, mas geralmente tem um shopping aqui, Amigos do Bem. Tem CD, tem livro, tem... Então vamos lá, gente. Ó, quem tiver com o livro na mão, então, como a gente tinha comentado, nós estamos... Lei de Igualdade, Prova da Riqueza e da Miséria. Nós vamos iniciar a questão 814. Tá bom? Quem tiver com o livro na mão e quiser acompanhar por aí também, a Cláudia vai ler. Nós sempre fazemos, para quem está chegando a primeira vez, nós sempre fazemos. Caso tenha algum questionamento, gente, como é aberto, comentário, perguntas para ajudar a gente aí, não for alguma coisa pertinente, diretamente ligado ao tema que nós estamos, as questões que nós vamos conversar, mandem para a gente no privado, na página ou no atendimento fraterno, que nós respondemos. Só para a gente não fugir, como nós fizemos ontem o Pinga Fogo, tentamos assim mesmo espremer para ficar dentro do Evangelho, mas vocês perceberam que assim mesmo ainda a gente acabou não ficando só nisso, acaba, claro, surgindo outros assuntos, como a Cláudia falou, linka com um monte de coisa, a gente não consegue fazer. Então, caso tenha alguma pergunta que a gente não responda, não é por uma vontade, mas entre depois no particular, ou se tiver alguma pergunta que seja pertinente, alguém não viu, não respondeu porque passou batido aqui, insiste na pergunta, embora tenha um monte de trabalhador aí ajudando, bastante. A gente tenta tocar. Até a Madá hoje voltou, ó. Madá, que bom ver você aí. Saudade da Madá. Então, vamos lá, gente. Questão 814, para quem está com o livro na mão e quiser acompanhar, e nos ajudem com os comentários aí, como vocês sempre fazem, por favor. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Espera só um pouquinho, deixa eu só fazer um comentário do Antônio, que sempre trabalha com a gente. O Antônio está fazendo um comentário que ele fez uma outra vez, mas é muito bacana. Gratidão é quase recorrente, que quando assisto a palestra de vocês, vem um cheiro de rosas perfumadas. A Márcia está perguntando, estudo do Evangelho segundo o Espírito, será que dia? Márcia, por enquanto não tem, nós estamos fazendo a segunda, o Sermão do Monte. Aí em fevereiro, acho que na terceira semana de fevereiro, nós encerramos e vamos começar um novo projeto, tá bom? Então, quer começar, Cláudia? Quer fazer o comentário da 814? Quer que repita, gente, a 814? Tá tudo bem, todo mundo conseguiu acompanhar? Vamos lá? Então vai, Cláudia, acho que todo mundo deu para... Olha, aqui falou sobre a riqueza, o poder e a miséria. É que Deus concede ao homem provas diferentes, porque Ele quer testar de maneiras diferentes. Então, um tem o poder e o outro a miséria. E isso é a escolha do próprio espírito, né? Eu não sei como que, não lembro como que é do lado de lá, mas eu acredito que deve haver um consenso, né? Ó, vai passar por isso, né, tal, e deve combinar lá, e ele aceitou aquilo. Só que a hora que chega aqui, começa, né, a reclamação daquele que não tem, e o que tem muito deixa levar muitas vezes pelo materialismo. Mas tudo é teste. Deus não é ruim com ninguém e não é bom demais com ninguém. Ele é justo com todos. Porque muitas vezes quando eu era criança eu pensava, nossa, por que tem gente tão rica e gente tão pobre, né? Agora a gente entende por quê. Que não é maldade, não é castigo, não é nada, é apenas prova que cada um mas tem que a passar. Cláudia fez uma pergunta que é a pergunta do Kardec. Sempre, gente, a gente sempre fala isso toda semana. E quando eu sempre repito isso, vou repetir de novo, que eu vou aproveitar o que a Cláudia falou. As perguntas que Kardec está fazendo são as perguntas que nós fazemos, né? Que nós temos dúvidas. O Joseph está perguntando aqui se fala de coisas materiais. A princípio, sim, Joseph. Nós estamos falando de prova de riqueza e miséria. Nós estamos falando em relação à matéria, porque isso foi a pergunta da Cláudia. Por isso que eu falei, o Kardec perguntou de uma forma, a Cláudia fez a mesma pergunta que todo mundo se faz, ou se fez em algum momento. Mas por que Deus faz uns extremamente ricos e outros extremamente pobres? Uns extremamente abonados e outros extremamente na miséria, extremamente desgraçados. A pergunta da Cláudia foi essa. Eu pensava isso quando criança. A pergunta de Kardec é essa. É o que nós já perguntamos muitas vezes. Ou pelo menos quem tem consciência já deve ter se questionado, né? Quando a gente passa por alguma situação desse tipo, nós perguntamos por que disso, né? Ana, quer fazer comentário?
Não, é exatamente isso. Eu acho que quem nunca se perguntou nessas diferenças, né? Não só da miséria, do dinheiro, como da doença, como eu já falei. Porque uma criança nasce tão saudável no mesmo dia, na mesma hora, praticamente no mesmo lugar, e o outro nasce cego, nasce com problemas. Então, essas respostas da doutrina que nos mostra, nos fortalece, mostrando esse Deus que é tão bondoso como a gente, né? Por exemplo, aqui na riqueza, provavelmente, o Edmilson até, eu ia falar, o Edmilson colocou também isso, provavelmente a gente vem experimentar coisas que nós usamos errado. Posso ter pedido para vir, ou vai porque você tem que entender como é que funciona, porque eu usei muito mal o dinheiro quando eu tinha. Não prestei atenção, né? Não prestei atenção no meu irmão mais necessitado e vim aqui achando que eu estava de férias, e aí de repente eu venho para uma prova com a falta daquilo que me sobrava para entender a dar valor a isso, né? Isso tanto é na riqueza quanto no dinheiro, né? Que ele fala bastante no dinheiro. As provas são escolhidas pelos espíritos, porque quando a gente desencarna, a gente tem consciência das coisas e muitas vezes, como diz o Edgar Miguel, a gente não sabe pedir, né? Chega lá e fala que a gente vai fazer, não, eu quero reencarnar e eu quero isso, eu quero tudo. Quero nascer sem braço, quero fazer tudo, quero ter problema, Aí chega aqui, não consegue, sucumbem. Por quê? Porque entra em contato com a matéria e aí o que está no meu perispírito mais forte fala alto, muitas vezes, né? E aí a gente sucumbe diante da matéria tão forte que é ainda em nós, né? Mas essa pergunta eu acho fantástica, eu acho que é que traz, pelo menos para mim, que me trouxe a doutrina, é essa resposta que Deus é bondade, infinito amor com todos, né? Eu vou aproveitar alguns comentários aqui antes de eu fazer o meu. O Acácio está falando assim, mas é teste puro simples para ver se dá certo ou é grau de evolução mesmo. Para mim, a pobreza é sinal de mais evolução. Estou certo? Depende, Acácio. Depende. Eu sou um pobre financeiramente, sou extremamente revoltado com isso. Lembra da história da doença? Que muitos espíritas, palestrantes, conhecedores da doutrina dizem que todo mundo que passa por uma doença por um longo período, uma doença terminal, muitos usam câncer, que é uma delas, que é muito complicada. Todo mundo que passou por essa doença com certeza já passou o seu mal bocado aqui e provavelmente já ganhou um bom... Depende, nós não podemos avaliar dessa maneira. Se eu passei por essa doença e essa doença me serviu para entender o porquê que essa... Vou repetir, o Sérgio está com a gente aí no dia que nós fizemos um bate-papo. Muitas vezes a doença é a cura. Eu entendi isso. Não, eu me revoltei com Deus. Eu não aceitei ficar doente. Eu me revoltei com a situação, me revoltei com a doença, me revoltei com a pobreza, me revoltei com a situação. Me serviu essa experiência? Provavelmente não. Então, essa história de que a pobreza é sinal de mais evolução, não. Nós temos muitos pobres materialmente que são mau caráter, que são moralmente ruins. O fato de eu não ter dinheiro não me faz uma boa pessoa, me faz uma pessoa o que eu faço com essa situação. E voltando para a questão, que a Ana e a Cláudia falaram, por que Deus já concedeu riquezas e poder e outros a miséria? A primeira explicação já nos basta para experimentá-las de modos diferentes, ou seja, muito provavelmente ou com certeza nós já experimentamos as duas situações. Como nós já experimentamos a maternidade, como nós já experimentamos a paternidade, como nós já experimentamos várias outras possibilidades nas existências anteriores. Por quê? Porque necessariamente nós precisamos dessas experiências para compor a nossa condição moral. A nossa evolução vai depender muito disso. Como é que eu dou valor para a maternidade se eu nunca tive essa experiência? Essa é mais uma das riquezas, mais uma justificativa extremamente plausível da reencarnação.
Como é que eu dou valor para isso? Nós estamos vendo esse absurdo, né, que eu não ia comentar, já tinha até tentado esquecer, dessa porcaria do estupro daquele imbecil, bandido, que fez o que fez lá em Santa Catarina. Por quê? Porque provavelmente se eu não tivesse nenhum tipo de história, por que nós lidamos com a mulher dessa forma? Porque nós vivemos essa matéria aqui desse momento. Mas qual é o grande... mas vai pagar, Alexandre? De novo vai falar dessa história de pagar. Não é uma questão de pagar. A Ana acabou de fazer o comentário. Eu provavelmente sucumbi em alguma coisa nesse sentido e vou ter que resgatar isso de qualquer forma. Lembra da história de eu ter que reparar? Como é que eu posso reparar? Provavelmente vir numa situação complicada, muito parecida, para que eu entenda que eu dê valor naquilo ali. Então, nós provavelmente, ou melhorar, com certeza, passamos por todas as situações. A Valéria, ela fez um comentário que eu acho que se encaixa com o que eu falei, Valéria, no começo. Mas vemos famílias inteiras abaixo da linha da pobreza, as crianças também estão envolvidas. Crianças na forma física, espíritos milenares que vieram naquela situação para aprendizado, nunca como castigo, né? Então a gente olha para a criança, exatamente isso, como eu disse, como a gente olha para uma criança que acaba de nascer, que não enxerga, que não sei o que, a gente, nossa, como que Deus pode? Então a gente tem que lembrar da reencarnação e os objetivos da reencarnação. Crianças na forma física de agora, mas espíritos milenares, às vezes muito mais antigos que os pais, né? E vêm para aprender. Tereza está fazendo um comentário interessante. Tereza, quando nos revoltamos, voltaremos sempre na mesma situação? Não necessariamente, Tereza, mas muito provavelmente. Por quê? Vamos de novo naquela história. Por castigo? Não, é porque eu não aprendi. Então, se nós pensarmos, olha, eu tive uma doença, eu tive o câncer, vamos usar a palavra que eu não gosto, mas eu tive um câncer, e essa doença que provavelmente poderia ter me ajudado a entender ou dar valor em determinada coisa, eu não dei, e além de não dar, de não ter conseguido entender, eu me revoltei com Deus, com a vida, com a família, e nós temos muitos casos disso. A doença me serviu como aprendizado? Provavelmente não. Provavelmente ela não serviu como aprendizado em relação ao que ela poderia me dar. Vou repetir a frase do Sérgio para vocês guardarem. Muitas vezes a doença é a cura. Para quem entendeu. Para quem entendeu. Ele deu esse exemplo aqui, falando dos trabalhos de cirurgias espirituais, falando o quê? Muitas vezes eu vou lá, não sou atendido, aquilo que eu fui pedir, aquela graça, entre aspas, que eu precisaria para curar o meu tumor, não foi curado. E eu me revolto, aquilo lá é balela. O Sérgio é enganador, esse negócio de espiritismo não está com nada. E a frase dele me marcou muito nesse sentido. Muitas vezes a doença é a cura. Por quê? Porque eu precisaria passar por aquela doença para dar valor para muitas outras coisas. Então essa história, então eu voltarei na mesma situação, não dá para a gente afirmar de novo. Nós não temos essa possibilidade de afirmar com exatidão se voltaremos. Mas se a prova não foi cumprida, se eu não conseguir cumprir com a minha prova, o que acontece na escola normal? Deveria acontecer, né? Porque nem isso acontece mais aqui no Brasil. Se eu não conseguir cumprir com o ensino, tá aqui a Cláudia, que é a professora. Eu fui ensinar o beabá e a criança não aprendeu, o que deveria acontecer naturalmente? Eu voltar para o mesmo estágio para que eu refaça. De castigo? Não, para que eu tenha mais uma oportunidade de aprendizado. E aqui cabe exatamente a mesma situação. Então eu vou voltar na mesma situação? Você conseguiu entender? Você conseguiu aprender com essa prova? Você conseguiu passar por essa prova? Não. Mas então você vai ter que passar de novo por essa prova. Qual que é a ruim notícia e a boa notícia? Muitas vezes a prova vem um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu não soube realmente aproveitar a oportunidade. Qual que é a boa notícia? Alexandre, mas isso daí só tem notícia ruim. O que tem de bom nisso daí? Que eu tenho quantas oportunidades forem necessárias para que eu aprenda.
Então a prova da riqueza e da pobreza, e nós já falamos disso muitas outras 3 semanas, 4 semanas, falamos ontem também na pergunta da Camila, com o Rodrigo aqui, muitas vezes, e nós temos relatos de que a prova da riqueza é muito mais difícil muitas vezes do que a da pobreza. Por quê? Porque muitas vezes eu empreendo mal, eu utilizo de uma forma equivocada teoricamente esse benefício que eu estou tendo nessa existência, me comprometo muito mais, né? Adriana Pacheco, ela colocou assim, ó, eu acho que a evolução independe da situação financeira, mas sim das nossas atitudes. Exatamente, Adriana, mas se a gente não for colocado à prova, é como você estudar no plano espiritual e você chegar aqui e fazer uma prova, né? Então eu estou no plano espiritual, eu vou aceitar tudo, eu aceito ser pobre, eu aceito isso, eu aceito ter dificuldade financeira, dificuldade, várias coisas, mas aqui eu tenho que passar. Então depende sim da situação financeira muitas vezes a nossa evolução. Ela continua, quanto menos vaidosos, apegados à matéria, provamos que estamos conseguindo evoluir. Exatamente, mas como que a gente consegue provar isso? Só tendo isso na mão. Na prova, gente. Só Por isso que chama prova. Então, depende da situação financeira, sim. Às vezes a gente precisa ser colocado à prova. É a mesma coisa a pessoa que vem com um problema de vício. Se você, como o Alexandre fala, diz, colocar ele no mosteiro, transformar ele, que não vai ter convívio com a sociedade, com ninguém, como que ele vai passar por essa prova, pelas tentações, não gosto dessa palavra, mas pelo que chama, pelo que ele tem que passar, e esses vícios, se ele não tem contato com aquilo, não resolve nada. Passou uma existência em branco, pulou essa existência, na verdade, não resolveu, ficou paradinho no degrau ali, ó. Eu perdi a oportunidade só, gente. A Adriana até comentou, regrediu, acho que não, mas eu vou ter quantos super? Sim. Mas por isso que eu falei que tem a notícia boa, né, gente? Não é só notícia ruim. Nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias. Às vezes de forma mais difícil, mas provavelmente sim. Mas teremos quantas oportunidades forem necessárias para a gente conseguir cumprir essa prova. O Sérgio fez um comentário, eu vou aproveitar, que eu acho muito interessante. O Sérgio acabou de comentar com a gente. Ó, hoje mesmo ouvi de um dos pacientes que atendemos que a síndrome de pânico por ele vencida foi um presente para ele, pois foi através dela que ele chegou à doutrina e hoje conseguiu se transformar e olhar hoje a vida por um prisma diferenciado, a doença como cura do paciente. Exatamente isso. E se ele tivesse sentado e ficado resmungando e chorando e se lamentando porque Deus foi injusto com ele? Ou que a cirurgia do Sérgio que ele pediu não foi realmente efetiva. Isso adiantaria de quê? O Fer está fazendo um comentário. Creio nas propostas do Evangelho que Jesus pregava, na prática da caridade, através do amor e da doação da fé, através da oração, para a cura de todos os males, de busca das promessas de Jesus através das virtudes, para um dia se sentar no tribunal de Cristo e ganhar o galardão da vida eterna. Sempre vai ser, Fer, através do nosso esforço. Nós falamos muito isso ontem, a Cláudia lembrou das questões em relação a Jesus. Ele veio dar o caminho, ele veio dar todo o caminho das pedras. E veio dar de uma forma que nós não estamos muito acostumados. Ele veio, fez, ele não falou, ele mostrou como era para ser feito. E isso, e o Rodrigo foi muito feliz no comentário, esse é o verdadeiro sentido de salvação. Ele mostrou para mim como é que faz para eu ter a felicidade plena. Que jeito? Através do meu esforço, das minhas mudanças morais e das minhas atitudes. Se eu fizer isso, o Sérgio acabou de falar, de repente eu não me curei do que eu fui pedir, mas a síndrome do pânico que levou ele ao centro espírita e hoje conseguiu se equilibrar, foi como fez para resolver o problema dele. Volta no comentário dele, a doença sendo cura do problema. Então quando nós ficamos pensando, se nós imaginarmos que nós não vamos cumprir, ou esse exemplo da riqueza em relação, nós sempre temos que, por isso que eu falei que a primeira parte da resposta é a que nós temos que entender, para experimentá-la de modo diferente. Como eu disse para vocês, nós passamos por todas essas experiências justamente para que nós consigamos entender o que é cada um. Gente, tem uma coisa aqui assim, ó,
que é muito simples nós entender, principalmente os mais velhos. E eu sempre uso esse exemplo. Você sabe me explicar que não vale quem teve o problema que eu vou falar, claro, né? Mas você que nunca teve um infarto, você sabe como é que dói o infarto? Alguém pode me falar? Qual é a dor do infarto? Se você não teve. Se você não teve, você consegue falar para mim, Alexandre, a dor do infarto é assim, ó, ela começa desse jeito, aí ela aumenta 2 graus, aí a pouquinho ela aumenta um pouquinho, aí ela fica insuportável. Verdade. Como é que você está falando isso? Ah, porque os médicos falam que é assim. Mas você já sentiu? Não. Então não dá para você falar. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: chego eu no pronto-socorro, ou você, com unha encravada, e tem alguém infartando, que dor dói mais? Qual que é a dor que dói mais? Não seja mentiroso ao vivo, que nós estamos vendo, nós estamos enxergando vocês aí. Que dor que dói mais? A da sua unha encravada, que você acabou de bater no cantinho da cadeira da cozinha, que a sua esposa deixou de atravessado. Tem que sobrar para a esposa. Ou o infarto daquele que chegou na ambulância infartando. Qual é a maior dor? Sem mentira. O Antônio já respondeu, a dor que dói mais é do calo. Gente, a que dor dói mais. Então, por que nós precisamos? Por que eles respondem isso? Ó? Para experimentá-las de modo diferente. Nós precisamos saber. Por isso que é o exemplo. Por que nós passamos por várias experiências de homem, de mulher, de negro, de branco, para experimentar tudo isso, para que nós tenhamos essas experiências. E aqui no caso da riqueza e da pobreza fica muito mais explícito, para experimentá-las de modo diferente. Todo mundo sendo sincero aqui. É lógico que todo mundo viu? É que eu estou vendo lá, é a minha. A dor do momento de cada um, a minha, tá vendo? Viu? Só porque eu falei que eu estava vendo vocês, né? Mas é exatamente isso, gente. O que dói mais? A minha dor. É claro que se nós formos usar o bom senso, que nós já temos essa condição, nós teremos, provavelmente, espero que sim, teremos o bom senso de falar, não, o cara está infartando, ele deve estar com um problema maior do que a minha unha encravada. Mas a minha dor, ela é o que eu estou sentindo, eu não sei como é que é a dor do infarto. Então esse cuidado nós precisamos ter. Normalmente, nós sempre, porque aí é uma necessidade, nós sempre achamos que a nossa é muito maior que a dos outros, que o nosso problema é sempre muito maior que a dos outros, que a nossa, a Valnete está falando, a minha dor foi o que eu estou sentindo, exatamente isso. Por isso que eu sempre digo na palestra de Perder Ente Querido, quando eu escuto as pessoas falando, ó, para de chorar, para de sofrer, para de sentir falta do seu filho, dá vontade de bater na cara de quem falou, porque é uma pretensão, é um absurdo, uma crueldade absurda você falar para um pai, para uma mãe, ou para qualquer pessoa que está sentindo isso, o que ela tem que parar de sentir, ou querer medir o que ela está sentindo. Fora alguns exemplos que eu ia, fora alguns exemplos que eu ia dar, de que lógico que tem algumas pessoas também, gente, que passa do limite, né? Que você fala que está com dor de cabeça, ela está com encefalite. Você está com uma dor, você torceu o pé, ela rompeu todos os ligamentos do joelho. Claro que tem as exceções pro pior. Nossa, eu vou ter que pegar alguma coisa, né? Então, é claro que nós temos isso, quer dizer, então calma, eu só dei um exemplo mais simples. Entendeu? Então beleza, gente, vamos para 815, que senão a Ana começa a me bater. De repente a gente começar a dar uns pulos. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? São tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Espera que você já vai comentar, mas eu vou ler esse comentário do Edmilson que eu achei fantástico, Edmilson. Não existe fita métrica para medir a dor de cada um. Cada um sabe a sua. Perfeito, Edmilson. Muito bom, muito jóia. Muito bacana, Edmilson. Obrigado mesmo. Então vamos lá, vou repetir, a Cláudia e a Ana comentam lá. Que, nós estamos falando disso e essa pergunta, e a resposta é fantástica. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? Da miséria ou da riqueza? E a resposta dos espíritos: são tanto
uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, contra Deus. A riqueza incita a todos os excessos. Nossa, essa daqui ele já respondeu tudo aquilo que nós conversamos na 814, não é tudo que nós vamos falar agora. Vamos lá, Cláudia. As duas, né? Porque aquele que não aceita a prova da pobreza com resignação, ele vai pôr a culpa em Deus. Ele vai reclamar, ele vai se queixar e vai piorar a situação, né? E a da riqueza é aquilo que a gente falou. Vai cair no materialismo. O que eu acredito que tenha algum que vai ajudar de coração, né? Não são todos, né? Porque é rico que também não... Mas o poder, o dinheiro mexe com a pessoa. E ela vai querer cada vez mais. Então as duas são terríveis. Tanto a miséria mesmo, né? Como a riqueza, ter muito dinheiro. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Não tem... O que ele fala aqui, a miséria provoca as queixas contra a providência. Ou seja, eu fico lá, por que comigo? Olha, justo com a gente, olha isso. Mas a riqueza incita todos os excessos, inclusive a falta do trabalho, né? De repente, aí eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso estudar. Eu tenho tudo facilmente na minha mão e tudo em excesso. E tudo que é em excesso eu não souber dosar, fica muito complicado, principalmente jovem, né? Adolescente, jovem, enfim. Velhos também, né? Mas acho que a gente falou bastante já sobre essa pergunta. E aí é onde surge também acumular os bens, né? Compra uma casa, investe no terreno e guarda dinheiro e vai acumulando. Aí vem outra geração e gasta tudo. Então, em vez de ajudar quem realmente precisa. Será que eu preciso ter 3, 4, 5 terrenos comprados? Então, aquele monte de casa, para quê? Se eu tenho a minha, né? Dou um pouco, ajuda um pouco o outro. E a riqueza leva a pessoa a isso. Gente, só para a gente não perder o rumo, né? Nós conversamos bastante no 814, mas olha a pergunta do Kardec. Na de cima ele já perguntou, né? Por que ele concedeu riqueza para um e pobreza para o outro. E eles falam que é para experimentar de modo diferente. Agora ele faz uma pergunta mais objetiva, diretamente em relação à doutrina. Então ele já falou que riqueza e pobreza, como nós conversamos na desigualdade sociais nas questões anteriores, agora ele está fazendo uma pergunta direta com relação à doutrina. Então, riqueza e pobreza, como nós falamos muito, a Ana e a Cláudia falaram, nós conversamos bastante no 814, a pergunta dele é assim, qual das duas provas, então riqueza e pobreza são provas, certo? Ele já está fazendo essa pergunta, qual das duas provas é mais terrível para o homem, da miséria ou da riqueza? E ele fala e os Espíritos falam para nós que as duas. E a Ana e a Cláudia foram perfeitas nos comentários. A miséria provoca as queixas contra a providência. Nós acabamos de falar. Meu Deus, por que eu sou tão complicado? Por que eu dei tanto azar? Por que eu não estou vivendo? Volta na história que nós falamos da doença, que nós falamos da pobreza no 814. É a questão da resignação. O problema de eu viver na miséria não me dá o direito de ser ingrato com a divindade. Difícil isso, hein, Alexandre? Passando dificuldade, passando fome, como é que eu não brigo com Deus? Era essa a prova, cara pálida. A prova era essa. A prova era eu entender. A Sueli está perguntando, a pobreza e a doença junto? Pode ser. O que é pior? Está doente e rico? Saudável e pobre? Invertido? Nós podemos escolher. Todas essas situações, gente, são provas. Ele pergunta para a gente entender o que ele está falando. Qual das duas provas é a mais difícil? E eles respondem que são as duas. E eu vou repetir o que nós conversamos muito a semana passada e retrasada e ontem com o Rodrigo também. O problema é que nós enxergamos com os olhos da matéria exclusivamente ainda. Então, quando nós olhamos, eu sempre falei isso, quando nós estudamos essas 3 semanas, e ontem eu brinquei com o Rodrigo em relação a isso também. Quando nós desencarnarmos, eu pelo menos, e chegar lá e falar assim, Alexandre,
aquele tanto de bobagem. Ó, uma maneira boa de você diminuir os débitos aí que você tem, para dar uma acelerada no processo, é você vir numa situação complicada. Sabe o que eu vou responder? Fechado. Tá, beleza. A Ana falou lá no comecinho, quando a gente começou a estudar hoje agora. Beleza, eu dou conta. Pode mandar pro peito que eu aguento esse negócio. Isso aí pra mim é fichinha. Já entendi. Estudava lá de quarta-feira, os caras, todo mundo participava, todo mundo me explicou como é que funcionava. Falei que eu aguentava, que a prova era igual, que eu podia ser rico ou pobre, que eu aguentava, inclusive que a de pobre eu não ia reclamar com a providência. O que acontece quando eu chego na realidade material? A matéria é muito mais forte ainda para nós. O Antônio está falando, é interessante sabermos definirmos o que significa pobreza e riqueza espiritual e material. Aqui ele está falando muito, Antônio, da material. Por quê? Porque junto com aquilo que nós acabamos de falar, tem muita pessoa na miséria financeiramente, materialmente, e que é extremamente bem moralmente. Que na verdade, por isso nós temos que tomar muito cuidado. A pobreza ou a riqueza, por isso que eles falam que as provas são semelhantes ou difíceis de qualquer maneira, porque o fato de eu ser pobre, o fato de eu ter passando pela prova da miséria, não me dá o direito, e eles deixam muito claro na hora que eles falam aqui, ó, a miséria provoca as queixas contra a providência, ou seja, são tão difíceis uma como a outra. Por quê? Porque uma faz com que eu me rebele com o Pai. Opa, então, agora, essa é uma. Ou a riqueza incita todos os excessos, também não sobreaproveitar. A Cláudia falou, mas eu não posso, a Cláudia acabou de falar, mas eu não posso comprar esse terreno, porque eu vou deixar para os meus filhos? Claro que você pode. Mas o Rodrigo, onde falou, foi muito feliz. Eu estou fazendo a minha parte socialmente. Lembra do que nós conversamos durante as últimas semanas? Eu, como mais forte, estou fazendo a minha parte com o mais fraco? Estou auxiliando o que está necessitado dentro da medida do possível? Esse que nós precisamos nos preocupar. Gente, não vai sair por aí falando que o Espiritismo prega que nós temos que largar tudo para trás, ninguém mais precisa trabalhar, nós vamos virar hippie, vamos todo mundo virar malucão e viver por aí sem fazer nada. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Nós precisamos. Quem? Santo Antônio largou tudo. Então, nesse sentido é que nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que ele fala que as duas provas são muito complicadas. E eles deixam muito claro, a primeira provoca queixa contra a providência. Quer dizer, não serviu, vou usar de novo o que nós falamos agora um pouquinho da doença. A doença me serviu? Não. Eu não passei com resignação, eu não consegui entender por que veio essa prova, ou veio essa expiação, já que nós vamos acelerar o processo, vai ficar mais difícil ainda. Como eu passo pelas duas situações, como é que eu encaro essas provas é que interessa, gente. O fato de eu ter vindo com a prova da riqueza e eu conseguir conviver com essa prova que me foi colocada, da riqueza, e eu consegui cumprir dentro do que estava programado, consegui auxiliar o próximo, consegui viver uma vida sem passar perna em ninguém, sem incitar os meus excessos equivocados, beleza, não tem problema nenhum ter o dinheiro, tanto que são duas provas, e os Espíritos nos dizem que elas são tão difíceis uma contra a outra. Só que é claro, vou repetir aquilo que nós falamos, é claro que nós temos que enxergar, como eu falei a semana retrasada, se você perguntar hoje para a maioria de nós, encarnado, e falar assim, e na próxima, você quer tentar vir e passar pela prova da riqueza ou da pobreza? 99,9% eu falo, não, eu quero provar, eu já tenho noção, eu venho na riqueza. Na pobreza eu já sei qual que é. Eu venho na riqueza que eu vou dar conta. Por quê? Porque nós estamos ainda extremamente ligados à matéria. Extremamente ligados à matéria. Então nós olhamos com esse olhar ainda muito mais forte. Muito mais ligado à matéria. Por isso que nós achamos que a prova da pobreza é mais difícil do que a da riqueza. Agora, tentemos olhar o quanto que nós conhecemos, o quanto nós acompanhamos de pessoas que têm poder, dinheiro e tudo mais, e o que essas pessoas estão fazendo com a sua existência, com a sua experiência. Eu não vou entrar no mérito da questão em relação ao político, que domingo nós vamos ter a palestra falando sobre isso, mas é só nós pegarmos isso. Essas pessoas que estão à frente
que seriam representantes da maioria da população, o que fazem com a prova da riqueza? Para esse está sendo mais difícil a prova da riqueza ou da pobreza? Estão conseguindo cumprir a prova da riqueza e conseguindo entender que isso era para ser em benefício ao próximo também, não só ao próximo tão próximo, normalmente filho, amante e tudo mais? Nesse sentido. A Carla colocou um comentário aqui. Deixa eu conseguir aqui. Já passei muitas provas financeiras. Após isso, minha filha de 18 anos partiu para o plano espiritual. Sem dúvida, é uma prova maior que a financeira, sem sombra de dúvida. Porém, naquele momento financeiro foi difícil, porque era o que eu tinha para oferecer, cada prova, cada pessoa. Exatamente, você sentiu depois que você perdeu sua filha, realmente o que é uma prova, né? O que é a dor. Mas no momento que a gente está passando por um problema financeiro, para a gente é a pior coisa do mundo, é exatamente isso. Vamos lá, então, tudo bem nessa daí, gente? A Raquel fez um comentário ótimo. Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Isso é ótimo. Bom, vamos lá. Fer, obrigado de estar com a gente hoje, viu? Beijo. Vamos lá, 816. Pode ler tudinho? Pode, na primeira, na verdade, Cláudia, lê e só vê até A primeira só até o aspas para a gente depois comenta, porque depois é um comentário de Kardec, né? Estando rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Eu vou repetir só a questão, mas eu acho que você pode até ler depois o restante, Cláudia, a gente comenta, pode ser, né? Melhor? Lembra que ele perguntou agora das duas, né? Das duas provas, qual era mais terrível, e a palavra do Kardec é terrível. E no 816 ele fala, estando rico, o sujeito, as maiores, rico, quem tem muito dinheiro, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meio de fazer o bem. A Cláudia falou isso agora há pouquinho, né? Eu tenho muito, e aliás, nós falamos na semana repassada, a Cláudia falou isso. Eu tenho muito, então, teoricamente, eu poderia ajudar mais. É essa a pergunta de Kardec. Estando rico o sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E a resposta dos espíritos, né? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Essa é a resposta principal dos espíritos. Então aqui cabe só um comentário antes da Cláudia continuar, depois tem uma explicação, um comentário de Kardec em relação a isso, que já vale o comentário para a gente continuar depois, que me assusta. Suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Vamos lá, Cláudia, continua com os dois parágrafos que a gente comenta toda ela. A alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso vai dar pampa, mãe. É que a gente acha que nenhum rico, né? Então vamos lá, gente. Então, só voltando à pergunta, a Cláudia e a Ana vão comentar, e depois, se vocês quiserem comentar também, hoje nós vamos conseguir encerrar no horário. Estando rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de meios de fazer o bem? E eles respondem que normalmente nós
Quando nós temos isso, ele já tinha falado um pouquinho em cima, né? Lembra que ele fala que a riqueza incita todos os excessos? Eles repetem muito isso em relação a isso daí. Deixa eu ver a do Antônio aqui. Mas ir à busca, trabalhar para isso, visando algo melhor, seria uma atitude errada? Claro que não, Antônio. Nós falamos muito isso ontem com o Rodrigo aqui e na semana passada. Gente, por isso que eu falei agora há pouquinho. O dinheiro, o trabalho, o esforço para conquistar uma melhora de vida, ainda na realidade que nós vivemos, é necessário, gente. Nós não podemos, ainda nós não temos essa capacidade. Em vários lugares que nós temos, por exemplo, se você hoje não ganhar o mínimo para ter um plano de saúde, nós estamos mortos. Se você hoje não tiver uma condição financeira de repente colocar um filho numa escola particular, você sai anos atrás do que o filho, se você tiver um filho na escola pública. Você hoje, se você trabalhar, e nós falamos muito disso, com o seu esforço, sem passar perna em ninguém, nós falamos isso da semana passada em relação à diferença de riquezas, a desigualdade de riquezas, nós não temos que nos preocupar com relação a isso. O problema aqui são os excessos. Por isso que eles falam nos excessos. Por isso que eles falam lá em cima, ó, na 815, a riqueza incita todos os excessos. E eles respondem na de baixo o que Kardec pergunta da mesma coisa. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Ah, mas peraí, Alexandre, ele está falando para quem isso daqui? Para quem veio com a prova da riqueza e não está conseguindo cumprir, né? Então, por isso nós falamos agora um pouquinho. Não, eu vim com a prova da riqueza, estou passando pela prova da riqueza, cumprindo com a minha condição moral, sem passar perna em ninguém, sem ser desonesto, ajudando o próximo, fazendo dentro da medida do possível que eu tenho. De maneira alguma nós podemos condenar, ou temos o direito de condenar, quem está trabalhando e comprou um carro zero, uma casa nova, uma casa na praia, enfim, é meu esforço. Então tiremos essa ideia tosca que alguém embutiu de que nós não podemos ter dinheiro. Não é isso. O que nós precisamos saber é como fazer o uso desse dinheiro, é como fazer o uso dessa riqueza, né? E por isso que ele continua. Mas vamos lá, Cláudia, Ana, se vocês quiserem comentar. Isso daí. O rico, ele tem mais condições de ajudar do que aquele que não tem. Isso é óbvio, né? Aí resta saber se ele vai fazer ou não, porque tem aquele que faz e tem aquele que é egoísta, né? Porque a gente precisa do dinheiro, a gente precisa ter uma casa e a gente sempre almeja melhorar. Mas não esquecer que tem um irmão lá, ó, precisando da gente. Então, isso daqui eu achei essa pergunta dele aqui muito complexa, porque tem aquele que ajuda e tem aquele que se vicia tanto no egoísmo, na ganância, que ele quer sempre mais, sempre mais, sempre mais para ele. Não seria, eu conheço uma pessoa que não é nem pensando na família, é para ele e acabou, ele chegou a tirar de filho. Mas ele fala aqui, então, né, que ele nunca julga possuir bastante. Bastante para si. Para si. Eu conheço uns pares, hein? Não, a hora que eu vi o que fez com a filha, eu falei, não acredito, né? Porque a gente procura ajudar o filho e não atrapalhar o filho, né? Aí eu falei, eu não... Então tem ricos e tem ricos. Aqui a gente não está falando mal de quem tem dinheiro, não é claro isso? Claro que não. A gente está mostrando que ele tem mais condições de ajudar, então vamos ajudar e acabou. Agora, o pobre, ele é medido pela resignação dele, enquanto o rico é se ele está fazendo bem ou não. Qual é o uso que ele está fazendo com aquele dinheiro? E a gente sabe que tem gente que ajuda pra caramba, como tem aquele também que não dá, né, nem um tchau porque tem que abrir a mão. Deixa eu fazer só 2 comentários antes da Ana comentar. O último parágrafo, antes do segundo parágrafo, na verdade, é a justificativa que nós conversamos nas 2 primeiras, e a Cláudia acabou de falar. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Perfeito, né? Mas eu vou fazer 2 comentários aqui que eu vi, do Herbert, que sempre está com a gente também. Ouvi uma vez um empresário de ônibus que a caridade dele era gerar tantos empregos, ajudar a muitas famílias, pois ele poderia vender tudo o que tinha, que ele e sua família estariam bem por gerações, mas seus colaboradores não. É uma visão, Herbert. Por isso que eu falo, nós precisamos tomar muito cuidado, gente. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? Que nós estamos com tudo aflorado, principalmente por causa da política que nós vivemos nos últimos anos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Essa é uma posição para se pensar.
Ué, de repente eu tinha uma herança, tinha dinheiro tranquilo para eu viver, eu e mais 2 gerações. Mas eu continuo com a minha empresa porque eu dou emprego. É alguém que está se preocupando com uma outra visão em relação a isso. A Sueli, e quem tem, não doa, não usa, só guarda, inclusive roupas velhas. Aí os escândalos virão, aí de quem os provocá-los. Não foi uma frase que nós ouvimos de um cabeludo? Então é nesse sentido que nós temos que pensar. Ó, a Sandra fez um comentário, Sandra, que eu estava esperando alguém fazer e eu falei no comecinho. Mas existem muitos pobres, mesquinhos e egoístas também. Inclusive que passam a perna nos outros. E aí? Então, é isso que nós precisamos falar, muito cuidado, gente. Bom, eu vou deixar a Ana fazer para depois a gente encerrar. O problema, no geral, claro, né, que a situação do dinheiro, de quem possui dinheiro, fica mais fácil fazer a caridade, fica mais fácil ajudar. Mas, como ela falou aqui, né, existem pessoas que não têm esse dinheiro e são mesquinhos e egoístas também. A gente viveu isso e vive isso às vezes onde a gente trabalha lá com o pessoal. Eu passo a perna no meu vizinho, no meu próximo que está ali do lado, que sei das dificuldades, vive a mesma situação que eu, mas eu faço questão de passar. Eu pego lá a marmita, em vez de comer, eu vou vender a marmita. Passamos por situação... Nós vimos isso. Difícil, de ter que ir atrás e de cortar, e sabendo que a pessoa está vendendo para um outro que é muito mais miserável e precisa dar do bolso para comer aquela marmita. Então, o problema é o ser humano, é o que ele faz, é a moral do ser humano, né? É lógico que o dinheiro, como a Cláudia falou, facilita muito. Por exemplo, a gente tivesse uma situação financeira muito, muito excelente, a gente daria 60 cestas básicas, né? Por mês, enfim, a gente ajudaria na prática da caridade. Mas nem a caridade, a Cláudia sabe muito bem, que está nos ajudando, está à frente do trabalho, como é difícil você acertar ali naquelas pessoas que estão com dificuldade, entregar para a pessoa certa. Não é problema da gente que eles fazem, mas a gente gostaria de acertar para a pessoa que está passando a necessidade, né? Eu vou ler o comentário do Fer. Fer, estou muito feliz que você está participando. Só para quem não sabe, Fernando é meu primo, tá? Então eu puxo o saco. Tem essa intimidade, né? Mas o Fer fez um comentário fantástico. Saulo de Tarso, Paulo, né? Escreveu em Coríntios que as 3 maiores virtudes é a fé, a esperança e a caridade. A maior delas é a caridade. E ele usa, Fer, na verdade, a palavra caridade ou amor. Você pode escolher qual, para você ver o tamanho da caridade. Nós vamos chegar na 10ª lei moral, nós estamos na 8ª, quando nós chegarmos na 10ª, nós vamos falar da lei de caridade, amor e caridade, que resume todas as outras. Mas o Fer completou assim, ó, e só se faz caridade com pertences. Fer, exatamente o que a Ana estava falando. Nós precisamos da doação. Nós começamos o estudo hoje pedindo ajuda para fazer as campanhas das cestas. Setembro nós conseguimos, do dia 15, 20 nós conseguimos todas as cestas. Outubro nós conseguimos no dia 29 completar as cestas que nós precisávamos. E agora em novembro nós estamos começando o mês e temos certeza que vai ser uma grande dificuldade. Então, vai ser a mesma dificuldade, ou talvez maior, chegando no final do ano, todo mundo complicado, enfim. Então, claro que nós precisamos, e a caridade precisa dos pertences, precisa da parte financeira, mas aqui nós estamos falando de matéria, acho que é por isso que você fez o comentário. Quando Paulo fala isso, nós também precisamos entender que nem só do material ele estava falando da caridade, né? Por isso que ele fala que caridade, muitas traduções nós vamos ler caridade, né? Que é fé, esperança e caridade, ou fé, esperança e o amor. Na verdade, o maior delas é o amor. Sem nada eu seria. E aí tem toda aquela parte linda. Quem quiser ver o Carlos Vereza tem no YouTube, para chorar à vontade. É fantástica a apresentação dele com a música do Nosso Lar. Então, lembrando todo esse resumo que nós fizemos, a maior parte dele nós estamos falando de riqueza material. Nós tratamos até agora de toda essa dificuldade, de toda essa situação, da parte financeira, da miséria material principalmente.
quando nós falamos de riqueza e miséria, é nesse sentido. Se nós quisermos transformar para o moral, nós conseguimos também? Sim, mas aqui ele trata claramente das dificuldades que nós temos da matéria, porque nós estamos vivendo na matéria e nós temos uma dificuldade muito grande de viver isso. Tanto que nós falamos agora há pouquinho, se você tiver que optar entre uma das duas provas, da riqueza ou da pobreza, hoje, com o olhar da matéria, muitos de nós, ou a grande maioria, escolheria da riqueza, porque nós imaginamos ela ser mais fácil. Por quê? Porque nós enxergamos as comodidades que a riqueza nos oferece. Se eu tiver a prova da riqueza, eu posso ajudar. Nós não pensamos isso nesse primeiro momento? A Ana acabou de falar, nossa, mas se eu tivesse uma condição financeira muito melhor, em vez da gente conseguir 30, a gente estaria dando 60 cestas, inclusive 30 do bolso. Mas os espíritos, sabendo da nossa condição moral no planeta de prova e expiação que vivemos, nos advertem nesse sentido, de que normalmente essa prova da riqueza ela vem acompanhada de grandes excessos nos nossos sentidos, no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Por isso que eles nos advertem em relação a isso. E lembrando, vou voltar na história para a gente lembrar que nós estamos falando de matéria, mas lembrando que a caridade e o amor não necessariamente precisam ser material, precisam ser de ordem financeira, nessa passagem de Paulo que você lembrou. Mas é óbvio e extremamente importante, nós não podemos ser hipócritas de achar que o dinheiro não é importante, senão vai cair naquilo que nós falamos agora há pouquinho. Mas então é um problema ter dinheiro? Está errado ter dinheiro? Está errado, o Antônio falou, é errado eu me esforçar e trabalhar? Claro que não, porque se nós não tivermos, por exemplo, alguém que comentou, o Herbert acho que comentou em relação ao empresário que tem a frota de ônibus, que falou, eu continuo dando emprego para um monte de gente. Se nós não tivermos essa pessoa que dá um emprego, nós vamos ter mais miserável na rua. E talvez seja alguém que tem uma consciência social e moral melhor do que a nossa. Então, de forma alguma, por isso que eu falo, nós precisamos tomar muito cuidado com as bobagens que a gente ouve por aí, quando acusam quem tem dinheiro ou rico. Por isso que eu falei que isso ia dar pano para manga. Quando Jesus fala isso, em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quando ele fala desse rico entrar no reino dos céus, é esse rico que nós estamos comentando, de todas essas explicações de cima, dos excessos que eu faço, do mau uso que eu tenho da minha riqueza, da maneira equivocada que eu uso essa riqueza, que mais uma vez, por mais que eu tenha conquistado, não é minha, nem o corpo é meu. Aliás, para as mães, uma triste notícia, nem o filho é nosso. Então, quando ele fala isso, e a má interpretação nesse sentido, dá um sentido, se a gente for levar ao pé da letra, que então todo rico não vai conseguir o reino dos céus. Primeiro tirarmos da cabeça aquele reino dos céus fantasioso que nós criamos, né? Daquele monte de nuvenzinhas, São Pedro lá na porta esperando, aquela coisa fofinha, com arpinha, não sei o quê. Estou falando de reino dos céus em relação ao que nós conquistamos, da conquista moral da felicidade, da conquista de conquista moral que nós somos a cada etapa passando e vencendo para conseguir ser feliz. Só isso. Então é nesse sentido que é essa frase. Então, mas isso daria uma palestra inteira. Nós até falamos já sobre isso aqui em outras palestras. Em verdade vos digo, mais fácil passar um camelo por um fio fundo da agulha, lembrando que a agulha não é a que nós estamos acostumados, né? Mas isso é uma conversa longa, do que um rico entrar no reino dos céus. Esse rico que ele está citando aqui, e ele fala essa frase num contexto que ele está falando da riqueza equivocada, não é uma frase que ele falou andando para a rua e falou de qualquer maneira, ele está explicando o contexto de que a riqueza mal usada, o dinheiro mal empregado, equivocado, da maneira que foi conquistado de maneira ilícita, por exemplo, ou fazendo com que outros tenham dificuldade, esse rico não vai ter a possibilidade naquele momento de entrar no reino dos céus. Por quê? Porque eu ainda não aprendi, ainda não estou pronto para conquistar esse espaço que não foi me dado. Eu conquistei, eu entendi, trabalhei, fui melhorando a cada passo moralmente, conquistei o meu direito a essa situação. Vou ter que fazer esse comentário de Edmilson. Edmilson, falando,
Pessoal, quem estiver com dificuldade em administrar a riqueza e quiser dividir, é só falar comigo no privado. Beleza, Edmilson? Tá dado o recado. E só para não ser injusta com os nossos amigos, né, da onde a gente vai, que eu falei que tem gente que usou de má fé, mas teve gente que dividiu o que tinha também, tá? Sim. Muito, olha, tem gente passando aqui que não está cadastrado, mas eu vou tirar das minhas aqui, eu divido aqui. Então, assim, senão dá impressão só um lado pejorativo, né, da situação. E a gente aprendeu muito com eles ali, o que tem pouco dividindo realmente, eles realmente fizeram a caridade de dividir o pouco. Sim. Da hora que estavam comendo, dividir ali. Isso é muito mais caridade do que a gente faz quando doa o que sobra, né? Bom, vamos lá, gente. Uma coisa que eu gostaria só de comentar, essa questão da resignação, eu fui levar sexta, e uma pessoa não conseguia sair para pegar. Eu comentei com a Ana, o outro que estava pegando reciclagem, ele parou, ele pegou a cesta para mim, que eu não ia dentro da casa, a pessoa que eu ia achar chato, né? Ele entrou, entregou, gente, ele não me pediu cesta. Sabe? Aí eu fui até ele e falei, como que está a sua condição? Ele vive da reciclagem e de um abono. Então eu falei, vou pôr seu nome, não estou prometendo, mas ele foi de uma humildade, sabe? Eu falei, ele está sendo caridoso comigo, na verdade, eu estou recebendo a caridade. Fez agora. caridade para os dois, porque né? Para mim e para o que recebeu. Que tava lá. E não pediu, porque geralmente quando vê eles pedem, ele não me pediu nada. Ele estava pegando a bicicleta dele, indo embora, eu chamei e falei, vamos conversar? Porque eu falei, ele deve estar precisando, né? E ele não, e me ajudou ali, quer dizer, a ajuda dele não foi material, foi ajuda moral, né? Então, olha como essa pessoa... Está muito à frente. Não, essa fez a caridade que o Fernando acabou de comentar lá em cima, que Paulo essa falou. entendeu a situação. Eu estava pensando nisso. Então, essa entendeu a situação do que veio, tá trabalhando, não reclamou para você, não pediu e ajudou. Então, essa entendeu. Essa é exatamente a situação que a gente está falando aqui, de entender por que eu vim aqui daquela maneira, por exemplo. Perfeito. Gente, para encerrar, e não vai dar para comentar, porque na verdade aqui vocês vão ver quem entrou na página nossa hoje, a gente sempre deixa disponível lá. Eu deixo sempre as questões e tem um comentário da 266, que nós já estudamos, né? Mas a 266 ele fala o seguinte, ó, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a espiritualidade nos responde, pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Mas aí isso depois cada um entra lá, dá uma lida, porque faz parte de um outro contexto, é só para justificar. Ele fala desse último parágrafo da riqueza e o poder fazer nascer todas as paixões, ele justifica com a 266. Mas eu acho essa parte muito assim, ó, logo que se desliga a matéria, cessa toda ilusão. Eu fico imaginando que você acabou toda a sua ilusão material, aí você leva um baita susto mesmo, né? Aquele que é bem agarrado na vida. Nossa, vamos colocar o nome de todo mundo no caderno de oração. É difícil, é muito difícil. Bom, gente, nós vamos... Deixa eu só dar os últimos avisos aqui. Tem gente pedindo de orações, o pessoal que vai entrar aí, os avisos vão dando aí, a gente comenta. O pessoal já está sabendo, eu tenho atendimento fraterno aí embaixo, os nomes vão ser anotados, vão ser passados para o caderno. Eu vou dar 2 avisinhos no final do mesmo começo, para realmente a gente encerrar hoje um pouquinho, quase que nós conseguimos cumprir o horário. Lembrando então, gente, nós estamos na campanha da Cesta Básica, falamos isso durante muito tempo, a Cláudia falou agora, nós conseguimos setembro com uma certa tranquilidade, outubro foi na unha, foi no dia 29 nós conseguimos fechar a quantidade que nós precisávamos para as famílias que nós atendemos, nós nos propusemos atender, e já começamos agora em novembro e dezembro, nós vamos tentar, pelo menos, eu falei para todo mundo que até janeiro nós vamos tentar atender as famílias que são atendidas, as famílias das nossas crianças da educação infantil. Então nós estamos precisando muito de ajuda, nós vamos precisar muito da colaboração de quem puder ajudar, tá bom? A campanha do sorteio do livro, para quem teve,
tá na página, gente. Eu vou colocar, não vou colocar fixado, porque fixado tá da sexta, que para nós é mais importante no momento. Mas todo dia eu vou compartilhar de novo na página para ficar lá para quem tiver, tá bom? É a campanha do projeto do sorteio do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, volume 2, tá? Nós ganhamos do Rafael, que é o organizador, ele que fez todo esse projeto junto com o pessoal lá, e nos ofereceu 5 livros para sortearmos aqui, tá? Então nós vamos sortear toda quarta-feira. Então hoje nós começamos o projeto, nós fizemos a publicação. Então tem lá o nosso endereço no Facebook da nossa página, o nosso endereço no YouTube para quem puder se inscrever, e o link da onde está vendendo a Boa Nova. A edição é da Fergus, a editora, mas é a Boa Nova que está vendendo. Então tem o link lá. Eu acho que abaixou o preço, acho que está 29, 27, alguma coisa, não vou lembrar, tá bom? Mas tem lá para quem quiser comprar. Então nós vamos passar essa semana inteira. Quem puder, nós pedimos lá para compartilhar com 5 amigos, marcarem 5 amigos, compartilharem de modo público para a gente poder ver e anotar os nomes, tá bom? E se inscrever, quem não se inscreveu, a maioria de vocês já se inscreveu na nossa página, no canal, enfim, fica o convite. Então nós vamos fazer de hoje até na quarta-feira que vem. No estudo da quarta-feira que vem nós fazemos o sorteio dessa semana e assim por diante. Então nós vamos ter 5 semanas a partir de quarta-feira que vem do sorteio do livro Parábolas de Jesus, tá bom? Então quem puder, entra na publicação, compartilha na sua página, marca 5 amigos, peçam para essas pessoas conhecerem, pelo menos, para quem gosta, né? Quem acompanha a gente, que gosta do trabalho que a gente tenta fazer, do estudo, das palestras, enfim, do que a gente põe na página lá. Divida com mais pessoas, convidem as pessoas que vocês acham que podem gostar, além do que ainda está divulgando principalmente o livro do Rafa e divulgando para quem de repente tiver interesse em comprar, porque assim nós vamos ter outros projetos. É o que eu falei para vocês, deve sair o Parábola 3, aí está pensando no projeto Sermão do Monte. Falei para ele que ele está ainda mesmo embalo nosso, né? Começou com a Parábola, vai para o Sermão do Monte, nós vamos andando junto, tá bom? Então fica o convite. Eu vi aqui algumas pessoas perguntando, o Fer inclusive perguntou como é que faz para ajudar. Gente, está lá na página, a forma mais fácil para a gente não ter diretamente, tem na primeira, está fixada na nossa página a publicação a respeito das cestas, com a conta do centro. Caso alguém ache mais fácil fazer na conta particular, ou a cesta que nós estamos comprando é R$ 89,90, nós estamos pedindo a cesta justamente para evitar os alimentos separados, porque nós recebemos muita coisa e tal, mas é o que eu sempre falo, você recebe 2 kg de sal e não tem nenhum de arroz. Nós não temos óleo, não tem produto de limpeza, que essa cesta que nós estamos comprando vem um pouquinho de cada coisa, mas atende. Então por isso que nós preferimos fazer a campanha da cesta, tá bom? E reforçando, gente, vou fazer mais um convite para todo mundo. Na sexta nós vamos ter um bate-papo muito bacana com o Nicola Frattari, é um biógrafo do Jerônimo de Mendonça, mora em Tuiutaba, fez um trabalho fantástico. Não li o livro dele, parecendo o Silvio Santos, não vi o filme, não li o livro ainda, mas vi a palestra dele falando do livro, falando de Jerônimo, que é alguém que pouca gente fala. O livro é O Gigante Deitado? Não, é o Jerônimo Mendonça, a biografia dele, o Nicola que fez, tá? Então na sexta-feira nós vamos bater um papo com o Nicola sobre Jerônimo Mendonça, um grande conhecedor do trabalho do Jerônimo. Nós vamos bater na sexta. No domingo, 10 horas da manhã, nós vamos ter a missa, Edmilson, falando sobre política, sociedade e espiritismo. Uma semana antes da eleição, para a gente falar desse bando que está por aí, para ver se a gente consegue tirar alguns, ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. E a gente vai conversar sobre esse assunto que é extremamente importante, para a gente tentar conversar um pouquinho sobre coisas que são úteis para a gente e que tem vínculo com doutrina espírita, com o espiritismo, sim. A Rosa está falando, sou nova no canal, confesso que estou muito feliz com o tamanho de explicações. Rosa, muito bem-vinda, curta a página, conheça a página, tem muita coisa fora as transmissões. Todo dia nós temos as frases de bom dia, que é do Desenho que Fala, que é mais um parceiro
fantástico da Estela e do Oceander. Toda noite nós temos uma frase de boa noite. Ontem nós tivemos um texto, amanhã nós temos um texto, amanhã é quinta, mas nós temos um texto do maestro, também muito bacana. Na sexta nós temos do Wellington Balmo lá de Salvador, no sábado do Marcelo Henrique de Florianópolis, no domingo do Orson. Enfim, sempre tem coisa interessante na página. O Edmilson está falando, nossa, missa de domingo, política, tudo que eu gosto. Perfeito, Edmilson, também vamos nessa, tá bom? Então, reforçando o convite, gente, para todos que mandaram mensagem falando que gostaram, que acharam bacana, o convite é sempre para que participem. Eu vou fazer de novo o comentário que eu fiz no começo, para que realmente a gente reflita. Nós colocamos as transmissões no ar, do estudo, das palestras, dos bate-papos, com o intuito de que a gente consiga estudar, entender, conversar um pouquinho sobre doutrina espírita, de uma maneira que a gente acha que seja interessante e que a gente consiga aproveitar junto com vocês. Eu digo toda semana que a gente tem, a cada semana, ficando mais surpreso com a quantidade de comentário rico que a gente tem durante a transmissão, mais ainda quando ficamos muito felizes quando vemos alguns comentários desse tipo, de que está fazendo bem, de que está conseguindo acompanhar, de que está sendo legal o estudo. Isso nos deixa muito feliz, porque é aquilo que eu sempre falo, nós estamos realmente engatinhando, e aí a ajuda de vocês é extremamente importante. O estudo é realmente nesse sentido. E fica aquela reflexão do começo: por que eu estou na live? Por que eu estou no grupo de WhatsApp do Centro do Amigos do Bem, do Centro do Casa de Fraternidade, do Centro de Pongaí? Por que eu frequentava a Casa Espírita antes da pandemia e agora não assisto mais palestra? Não participo mais das atividades? Nós tivemos uma surpresa muito grande. Graças a Deus, sempre tivemos um público muito bacana nas quartas, no estudo principalmente, mas a página aumentou muito no momento da pandemia, quando nós aumentamos as atividades também. Mas as pessoas que frequentavam, muita gente não está nem assistindo palestra, não aparece nas palestras, então, ou não estamos. Então, cabe uma reflexão: o que eu fazia? Por que eu ia ao centro? Era a parte social? O que me interessava era a parte social, que também é importante. Por que eu não estou indo hoje? Ah, mas hoje está complicado, tem uns quadrinhos fantásticos na internet rodando e tal. Gente, é só uma questão de querer. A doutrina nos mostra isso o tempo todo. Eu não quero assistir palestra, eu não quero assistir o estudo, eu não quero isso. O resto é desculpa. O resto é conversa fiada. Quando nós nos propusamos, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa que é para o nosso bem, não é para a página, não é para a Ana, não é para o Alexandre, não é para a Cássio, não é para a Cláudia. Quando nós fazemos o estudo, quando nós assistimos uma palestra, quando nós participamos de alguma coisa assim, é para mim. Então, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo. As pessoas ficam bravas, tem gente que vira o bico, reclama com a Ana. Eu estou falando o que a doutrina me ensinou. Tá? Falou sim. Quer que eu fale o nome? Eu já falo também. Então, as pessoas simplesmente fazem o que acham que é interessante fazer. Não tem outra situação em relação a isso. Então, não existe desculpa, não existe justificativa, e não é do interesse da Ana, da Cláudia ou do Alexandre a quantidade de pessoa que está aqui. O importante é que a gente está tentando fazer com relação a estudo. A Márcia está falando aí, verdade, disciplina, disciplina, disciplina. A Márcia falou lá no comecinho, que a Ana lembrou. Falou, nossa, eu acompanho, até comentou que se a gente for mudar de quinta, que ela vai rever os horários e tal. E é que são as pessoas que estão interessadas em realmente fazer. Então, as outras coisas que nós temos, eu sempre digo isso. Ah, mas eu estou tão interessado, mas é quarta-feira, e de quarta-feira tem jogo de futebol na televisão. Bom, então você quer assistir jogo de futebol, você não quer estudar a doutrina espírita. Simples assim. Ah, mas eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ué, mas sábado à tarde dá para tomar cerveja, dá para ir para o churrasco. E de quarta não dá para estudar, de terça não dá. Então, gente, sempre. Nós é que definimos as nossas prioridades e o que nós queremos. Então fica para reflexão, fica para a gente pensar, para a gente refletir em relação a isso, o que realmente
nós queremos em relação a isso. E claro, fica o convite para todo mundo estar sempre com a gente. Tá bom? A Isis está falando aqui, dou graças a Deus por pessoas como vocês, Tato, que sempre está me ajudando muito nessa iniciação da minha nova doutrina. Muito obrigado, Isis, bem-vinda. Tá joia? Então a Ana vai fazer a oração final. Sexta-feira nós aguardamos vocês todos para falar um pouquinho do Jerônimo. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, tem um trabalho fantástico. E eu sempre digo que não é só a imagem que venderam do Jerônimo porque ele ficou tetraplégico, não, ele tem um trabalho fantástico de doutrina, de estudo, de caridade, e não é o fato dele ter virado tetraplégico que nós temos que nos prender, tem muito mais a oferecer. Não percam sexta-feira, que vai ser muito bacana, tá bom? Gente, gratidão a todos. Depois eu vou anotar todos os nomes no caderno de oração. A gente sente a sintonia de todos conosco, uma sintonia de paz e de amor. E eu peço então que a gente, num pensamento único, pensamento só de amor ao próximo, né? Aos que necessitam de amparo, de carinho, que a gente se una em forma de caridade, que é o amor, ao próximo, uma oração para o próximo, para aquele que necessita de cuidados. Primeiro, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da vida, primeiro do dia, de mais um dia e de mais um dia de estudo. Que nos ajude, Pai, a interiorizar o que falamos aqui e principalmente colocar em prática todos os ensinamentos que aqui nós tivemos. Agradecer a espiritualidade amiga que nos ajuda nos estudos, intuindo, amparando, protegendo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer aos nossos companheiros que ficaram até agora, os nossos amigos, e que nesse pensamento de paz e de amor, tantas pessoas necessitadas que pediram oração, com dores físicas, dores espirituais, pessoas com depressão, pessoas com desânimo, síndrome do pânico, com doenças físicas que tem que até o fim da existência talvez lidar com essa dor. Eu peço, Senhor, eu peço, Jesus, que visite agora todos os lares, todas as pessoas que aqui estiveram conosco, sabendo de sua bondade, como irmão mais velho, como nosso mestre, sabendo de como somos pequenos moralmente ainda, crianças, perto de tanto amor. Eu peço que visite a todos os lares e que em cada lar abrace os nossos irmãos, fortalecendo espiritualmente, para que as suas dores físicas ou as suas dores morais ou problemas ou saudade de entes queridos, que o Senhor traga paz, o Senhor leve amor e compreensão, equilíbrio a essa residência. Que nesse lar se faça coloque a sua luz de amor nesse ambiente, caminhe nos lares das pessoas, dos nossos amigos e do nosso, tirando toda forma de pensamento negativa que nós mesmos ali colocamos muitas vezes com os nossos pensamentos negativos e pessimistas. Nos fortaleça no amor do Pai, nos ajude a caminhada.
E que cada um também eleve seu pensamento, lembre das pessoas que estão necessitando nesse momento, e assim, nessa corrente do bem, conseguimos transmitir uma energia maior a todos os nossos irmãos necessitados. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso amigo maior. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e toda a equipe espiritual que vem trabalhar conosco sempre. Aos encarnados e desencarnados, muita paz, muito amor, muita luz. Que Deus fique conosco hoje sempre, nos abençoando, e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite. Esperamos todos na sexta. Não esquece da campanha do livro lá. Entra lá, quem sabe ganha um livro na quarta-feira que vem. A Cássia, quem sabe saber se você tem sorte? Você compra, se você ganhar, você dá de presente. Não, primeiro espera o sorteio, cara. Não, ele falou que ele não ganha nada, então ele vai comprar. Presente. Não, ele compra, depois ele dá de presente se ele ganhar. Doa o livro.